Graça e paz, queridos. Sou o pastor Jorge Marques, do Ministério Novo Tempo de Deus, e mais uma vez com vocês aqui para trazer algo do coração de Deus para os nossos corações. E antes eu quero trazer um pensamento, porque o que tem se visto é que o pessoal está apavorado, pensando o que vai ser do dia de amanhã, o que vai acontecer, mas que você possa entender que o dia de amanhã pertence a Deus. Viva o dia de hoje, na sua totalidade, principalmente buscando a face de Deus, fazendo a vontade de Deus, conversando com Ele, se aproximando dEle, porque Deus está te chamando para você ter intimidade com Ele. E não somente estar com Ele e conhecê-lo de ouvir falar, mas Ele quer ter intimidade com Ele. Então, que você possa refletir sobre aquilo que vai ser ministrado logo em seguida, a palavra de Deus, e possa buscar a face de Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Gostaria de convidar você, querido, a acompanhar a leitura da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 do 1 Coríntios. Vamos lá para a leitura. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Bem, lemos um texto que é muito ministrado por vários pastores, vários pregadores da palavra de Deus. E esses versículos trazem muito no conceito de promessa de prosperidade, de bênção do Senhor. E até eu mesmo já ministrei dentro desse contexto, de que aquilo que está escrito, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou ou não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado. A gente sempre, quando ministra isso, a gente traz a ideia de que Deus tem o melhor para a gente. Tem, com certeza, Deus tem o melhor para nós. Eu sempre falo para a igreja, para o Ministério Novo Tempo de Deus, que a gente temos direito de viver o melhor dessa terra. Eu falo para eles que o melhor a gente vai viver aquilo, lá em cima a gente vai viver o excelente de Deus. Então, mas só que, analisando esse texto com mais detalhe, pela revelação do Espírito Santo, Paulo, quando escreve, ele está querendo trazer algo diferente daquilo que estamos acostumados a ouvir, ou falar, ou pregar. Quando ele declara que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, ele está trazendo algo tremendo. Mas eu quero falar, antes de trazer a revelação de Paulo, eu quero trazer, dentro daquilo que Deus ministrou no meu coração, algo tremendo. Vamos começar pelo o que os olhos não viram. Tá? É porque estamos, até mesmo no momento que nós estamos vivendo, muitos estão enxergando somente aquilo que está à sua frente. Não consegue enxergar além da tempestade, não consegue enxergar além do mar bravio, não consegue enxergar além do deserto que está atravessando, não consegue enxergar além dessa pandemia do coronavírus. Porque estão enxergando com a ótica humana. Só que nós não fomos chamados para viver pela carne. Fomos chamados para viver no espírito. Temos que crer que o que Deus tem preparado e reservado para nós é muito além daquilo que a nossa ótica humana nos mostra. Porque de repente você está aqui olhando para o problema, mas entenda que além desse problema tem a sua vitória. O povo, quando ficou encurralado pelo Mar Vermelho e Faraó com seus soldados atrás, eles só enxergaram uma multidão de água que não tinha como atravessar. Mas além dessa multidão de água, existia uma terra seca esperando eles, aonde Miriam cantou, aonde Miriam louvou o grande livramento de Deus. E nós temos que enxergar isso. Nós temos que viver com visão de águia. Você entenda uma coisa, quando há uma tempestade formada no céu,
nuvens negras, trovoada, relâmpago. Imaginamos que aquilo ali é terrível até se passar. Mas quando você consegue passar essa tempestade, voar acima dela, você vê, se for na parte da manhã, da tarde, você ainda consegue contemplar o sol que está brilhando acima da tempestade. Então, por trás de uma grande tempestade, tem um sol brilhando. E ele quer brilhar na sua vida. Então, começa a enxergar com os olhos, com a ótica espiritual. Em determinado momento, o profeta Eliseu ficou encurralado com o exército inimigo. Seu moço, ao abrir a janela, contemplou que eles estavam todos cercados, totalmente cercados por um exército inimigo. E ele até falou: Senhor, por que perecemos? Só que quando o profeta olha, ele não vê o exército inimigo, ele vê o grande exército de Deus com cavalos e carro de fogo e anjo com espada de fogo. Mas ele não consegue ver isso. Então o profeta ele ora a Deus para que Deus viesse a abrir a visão, a ótica espiritual dele para enxergar aquilo que ele estava vendo, porque ele não conseguia ver além do problema. E quando a visão dele é aberta, ele vê o grande exército de Deus que estava ao redor de Eliseu, dele, para proteger, para guardar. Ele aí entendeu que Deus era Deus. E que possamos ter essa visão, essa ótica espiritual. Se tem um grande exército de problemas na tua frente, o exército de Deus com certeza é bem maior e mais poderoso. E ele está a teu redor, ele está na sua volta, ele está contigo. Você não está só nessa luta. Você não está só nessa batalha. Quando Deus está no teu coração, o Senhor está no teu coração, o Espírito Santo de Deus habita em você, o exército de Deus está ali para te defender. Ele pode, o inimigo até bradar, pode o inimigo até gritar, mas ele não pode te tocar enquanto Deus não permitir. E também não chegou ao ouvido do homem, não chegou ao seu ouvido. É tanta coisa que nós damos ouvido, são palavras que tentam nos desanimar, palavras que tentam nos parar, palavras que tentam nos jogar para baixo, palavras que vêm para destruir a nossa autoestima, destruir a nossa fé. São palavras que vêm realmente como um dardo inflamado e muitas das vezes atingem o nosso coração porque estamos dando ouvido. Estamos dando ouvido. Mas se passarmos a ouvir somente a voz de Deus, o que vem além disso não vai nos atingir. Ouça a voz de Deus. Ouça a palavra de Deus. Então, dê somente ouvido àquilo que Deus quer falar contigo, tem falado contigo. E Ele fala de tantas maneiras. Ele fala através da Bíblia, que é a palavra de Deus, é a boca dele falando conosco. Ele fala através de um louvor, de uma letra de um louvor. Ele fala através de sonhos, mensagens. São tantas maneiras dele falar contigo. Somente nós temos que estar sensível à voz dele. Então aguce ou abra a tua audição espiritual para ouvir o que Deus está falando contigo. E eu creio que essa palavra está vindo realmente, primeiro para mim, para o meu coração, através do meu ouvido, da minha audição espiritual. E eu quero que ela também entre no teu coração através da tua audição espiritual. Abra ela. Deixa Deus falar. Deixa o teu entendimento florir, aflorar dentro de você, para que ele possa te revelar a vontade de Deus, a grande vontade de Deus. E também ela diz que não subiu ao coração do homem. Entenda, nós falamos que os olhos, Eliseu, ele ora para que o seu moço pudesse enxergar justamente aquilo que Deus estava colocando ao favor deles. O exército de Deus a favor deles. E ele enxergou. E a respeito da audição, do ouvir, nós também temos um texto tremendo que Samuel, ainda jovem, servindo lá no templo, o profeta ali vai dormir e fala para ele dormir. Ele vai numa certa distância, monta a sua cama e vai deitar. E Deus, ele chama Samuel. Samuel, ele levanta, vai até o profeta e fala: eis-me aqui, Senhor.
E o profeta fala para ele, ó, não, eu não falei nada, eu não te chamei, vai deitar novamente. E Samuel novamente vai deitar. E a voz de Deus novamente chamando Samuel. Samuel, ele levanta pela segunda vez e vai até o profeta Eli. E o profeta mais uma vez diz, Samuel, não te chamei, vá dormir. E Samuel volta para sua cama. Pela terceira vez, Deus chama Samuel. Samuel levanta pela terceira vez, vai até o profeta Eli. Quando ele chega no profeta Eli, fala, eis-me aqui, Senhor. Entenda, naquele instante, a palavra de Deus há muito tempo não era revelada. Porque Deus já não se agradava do posicionamento do profeta Eli pela omissão, por estar cobertando o pecado através dos seus filhos. Então, Deus já tinha tirado o seu espírito dali. E já não se revelava para o profeta. Então, o que acontece? Ele, justamente, quando ele vai a terceira vez, o profeta entendeu que era Deus chamando Samuel. Quanto tempo o profeta Eli não ouvia a voz de Deus? Quanto tempo Deus não falava com aquele profeta? E ele sentiu e sentia a falta disso. Mas aí você vê que muitas das vezes o pecado da omissão nos afasta de Deus. E quando ele percebe que é Deus chamando Samuel, ele fala o seguinte, Samuel, vá deitar. E se novamente essa voz te chamar, você responda da seguinte forma, eis-me aqui, Senhor, fala com o teu servo, ouve. E assim Samuel foi deitar e Deus novamente chama Samuel. Samuel, e Samuel responde, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus traz uma revelação para Samuel. Entenda, é ouvir a voz de Deus. Deus muitas das vezes chama a sua igreja, chama a noiva dele para um concerto, chama a noiva dele para uma responsabilidade, chama a noiva dele para um compromisso, e as pessoas não querem ouvir, não dão ouvido. Porque muitas das vezes o que Deus está falando não massageia o ego, não é aquilo que você quer ouvir, não é aquilo que te alegra o teu coração, e não quer dar ouvido à voz de Deus. Mas Deus, quando te chama, Ele sabe e conhece o seu potencial. Ele somente quer contar contigo. Porque vidas precisam ser alcançadas através do teu posicionamento. Vidas precisam ser alcançadas através da sua renúncia. Vidas precisam ser alcançadas através da sua vida. Então ouça a voz de Deus. Deus, Ele quer falar contigo. Ele quer falar tremendamente contigo, mas muito mais ainda Ele quer falar através de você. Quantas vidas estão perecendo por não ouvirmos a voz de Deus? Quantas vidas estão sucumbindo por não ouvirmos a voz de Deus? Entenda, igreja do Senhor. Você não vai ser julgado pelo que você faz. Você vai ser julgado pelo que você foi chamado para fazer. Você não vai ser julgado pelo que você faz, mas sim aquilo que você foi chamado para fazer. Se você der ouvido a Deus, você vai entender o que Deus quer fazer através de você. Quantas pessoas estão querendo cargos, querendo posições na igreja, somente para aparecer, mas não é o que Deus quer fazer através da vida dele. Não é o... Então ouça a voz de Deus. Esteja sensível ao falar de Deus. E a Bíblia também fala que não subiu ao coração do homem. É difícil, né? Quantos corações amargurados, quantos corações egoístas, quantos corações contaminados, negros. Como que vai subir a vontade de Deus? Como é que a vontade de Deus vai penetrar nesses corações? E eu estou falando para a noiva, para a igreja de Deus. Então, que você possa se esvaziar completamente de si mesmo, da sua vontade, dos seus desejos, do Espírito Santo de Deus invadir o teu coração. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está à porta do teu coração, batendo, e há quanto tempo ele está batendo?
E você abre teu coração para tantas coisas, tantas, mas não abre para Deus, porque sabe que abrir a porta para Deus habitar no coração, inflige tanta coisa, né? Requer renúncia da nossa parte, requer santidade, requer compromisso, requer uma vida com Cristo, requer uma vida de santidade. Então, que você possa meditar naquilo que Deus está falando. Porque quando Deus agora chama Samuel, manda ele até a casa de Jessé, porque ele já tinha rejeitado Saul como rei, ele envia Jessé lá e ele fala para Jessé, para Samuel, vá na casa do meu servo belemita Jessé, porque eu tenho provido lá para mim de um rei. E ele vai até lá. Chegando lá, todos os filhos de Jessé comparecem diante de Samuel. E Samuel, até mais ótica humana, ele enxerga grandes possibilidades de grandes reis. Mas nenhum deles era o que Deus queria. E Deus ainda fala para Samuel, Samuel, você está enxergando com a ótica humana, você está vendo aquilo que o exterior está mostrando, mas eu não vejo o exterior, eu vejo o interior. E passaram todos e Deus rejeitou a todos. E Samuel fala, não tem mais algum moço? E Jessé lhe fala, tenho um mais novo, um mais moço, que está atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. E Jessé fala, não vamos nos sentar enquanto ele não chegar. E mandaram chamar ele. E quando Davi entra, formoso, baixinho, mas formoso, aí Deus fala, é este aí. Porque Deus proveu Davi que era segundo o seu coração. Segundo o coração de Deus. E Davi, a todo momento que nós pregamos, nós falamos de Davi como um homem segundo o coração de Deus. E você? Você tem sido segundo o coração de Deus? Nós temos sido segundo o coração de Deus. Deus nos tirou de um meio de uma grande multidão. Foi lá, nos resgatou. Acho que, como eu, muitos não vieram de berço evangélico, mas foi resgatado do lamaçal do pecado, do mundo. E Deus nos colocou assentados numa mesa como príncipe e princesas. Mas será que podemos dizer que nós somos segundo o coração de Deus? Que aquilo que Deus tem projetado para nós, nós temos abraçado, temos nos disponibilizado, porque requer isso, uma vida com Deus. E Deus hoje ele está no seu trono, à procura dos verdadeiros adoradores que são segundo o coração dele. Porque nós precisamos, nos dias que nós estamos vivendo, pedir para termos, e o Senhor derramar sobre nossa vida, a mente de Cristo, o pensamento, as vontades, o desejo, o caminhar de Cristo, o falar de Cristo. Todas as vezes que você tiver alguma dificuldade, alguma decisão difícil para tomar, que você possa pensar da seguinte forma, no meu lugar, o que Jesus faria? Isso é ter o coração de Cristo, isso é ter o coração segundo o coração de Deus, isso é ter a mente de Cristo. No meu lugar, o que o Senhor faria? Qual decisão ele tomaria? Medita nisso. Porque foram homens como eu e você, Davi, Samuel, foram homens sujeitos às vontades da carne, aos desejos da carne, às oferendas do mundo, mas não se corromperam, não se venderam por um prato de lentilha. E você e eu temos vivido nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui somente de passagem. Entenda, a sua origem é no céu. Ela vem de lá. E é para lá que você tem que voltar. O Senhor está te convidando hoje. Volta à sua origem. Porque você nasceu de Deus. Deus, quando
criou tudo. Ele fez e criou através das palavras. Que haja, que haja, que haja. Mas você é tão especial que ele fez com as próprias mãos. E soprou sobre mim e você o fôlego de vida dele. Então há o fôlego de Deus dentro do meu coração, do teu coração. Então que possamos nos limpar, nos purificar. Como faço isso, pastor Jorge? Como eu busco minha purificação? Como eu me limpo espiritualmente? Primeiro passo, ler a palavra de Deus, porque aquilo que os olhos não viram, que os seus olhos possam enxergar a palavra de Deus. Porque quando você olha para a palavra de Deus, quando você enxerga a palavra de Deus, quando você vê a palavra de Deus, aquilo que entra pelo teu ouvido é a vontade de Deus. Aquilo que entra pelo teu ouvido é o falar de Deus. É aquilo que Deus requer de você, é aquilo que Deus conta com você. E quando você olha para a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, o que entra no teu coração é a vontade dele. É somente a vontade dele. O Senhor, ele não divide um ambiente com nada que não seja santo. E o teu coração tem que ser santo. A tua vida tem que ser santa. Porque estamos verdadeiramente vivendo os dias da volta de Cristo. Igreja, é momento de se purificar, é momento de buscar a santidade, é momento de renunciar às coisas desse mundo. Eu falei no início que nós temos direito a viver o melhor dessa terra. Podemos viver sem nos contaminar. Daniel, Isaías, Azarias, Misael, eles, Mesaque, Mesaque, Abednego, eles viviam no meio do mundo, na Babilônia, mas não se corromperam, não se venderam, não se contaminaram com o manjar do rei. E aí você, temos vivido nesse mundo e acha que temos que cumprir a vontade do mundo? Desperta, igreja. Desperta a noiva de Cristo. Comece a olhar para aquilo que é santo. Comece a ouvir aquilo que é de Deus. Para que o teu coração venha se encher da vontade de Deus. Então que você possa meditar nessa palavra. Que você possa verdadeiramente entender o que Deus quer da sua vida. O que Deus quer da minha vida. O que Deus quer da nossa vida. Que você possa, nesse momento de reclusão, de quarentena, se chegar a Deus. Porque chegou o momento de você conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas chegou o momento de você ter intimidade com Ele. O Senhor está te convidando a você entrar no teu quarto, fechar as portas e falar com Ele, conversar com Ele. O teu amigo está com saudade de você. Teu amigo, Espírito Santo, está com saudade de você. Então desperta, igreja. Que Deus possa te ajudar. Em nome de Jesus. Eu quero orar contigo agora. Eu quero te convidar você a curvar a tua fonte, fechar os teus olhos e trazer à existência aquilo que Deus já liberou, que é a sua bênção, que é a sua vitória. E verdadeiramente você foi chamado para estar por cima, não por baixo, para ser cabeça, não cauda. Você foi chamado para ser vitorioso, vencedor. E Deus quer fazer isso na sua vida e através da sua vida. Tome posse do teu milagre, tome posse da tua vitória. Curva a tua cabeça e feche teus olhos. Senhor Deus Pai, eis aí esses teus filhos, a tua igreja, a tua noiva, que está agora assistindo e ouvindo esse vídeo. Que eles possam entender que o Senhor está no controle de tudo. O amanhã, como eu disse no início, pertence a Ti. Mas a igreja tem chorado, tem gemidos. Mas a tua palavra também diz que o choro dura a noite toda. Mas a alegria vem ao amanhecer. E eu creio, tenho fé, Pai, que o amanhecer do teu filho, da tua igreja, da tua noiva está perto. Está muito perto. E vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. Enquanto o mundo está abalado, enquanto o mundo está aterrorizado por essa pandemia,
nós estamos confiando no Senhor. Não confiamos no homem, na sabedoria humana, mas confiamos em Deus. E queremos, Pai, verdadeiramente vivenciar as suas promessas, vivenciar os seus milagres. Por isso, Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos. Guarda, proteja, liberta, cura, transforma, abençoa. E que o Senhor venha derramar toda sorte de bênção sobre cada vida, sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada idoso. Que o Senhor venha derramar tuas mais copiosas bênçãos, teu milagre, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fique com Deus.